palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Ou seja, os mesmos princípios. Aqui não é simplesmente o servo, mas dentro das virtudes dos eleitos. Lembram disso? Então, estamos em acordo, todos como um acordo, ficou bom para ambas as partes, vamos continuar. Então, 1 Coríntios 10, 31. Então veja, podemos dividir a vida em sacro e secular? Não. Mesmo que haja uma distinção do serviço a Deus, litúrgico, culto, eu não posso dizer que a minha vida fora da igreja, fora do serviço da igreja, é secular. Muito pelo contrário, eu tenho que viver, seja lá qual for a minha profissão, para a glória do Senhor, fazendo em nome de Jesus Cristo, dando graças ao Pai. Tudo bem, irmãos? Beleza. Então, vamos perguntar, fazer mais uma questão aí. Será que Deus está preocupado com aquilo que eu faço no meu dia a dia? Ou o que importa é se eu vim à igreja adorar ou não? O que Deus está preocupado? Se eu vim adorar, ou você está preocupado com o que eu faço no meu dia a dia? O que você acha? As duas coisas. Deus está preocupado com o que você faz, porque dependendo daquilo que você faz no seu dia a dia, a sua adoração vai ser curtida, né? Vamos usar isso. A sua adoração vai ser curtida ou vai ser rejeitada, meu amigo. Porque Deus, Ele olha para você como um todo, e não só no dia reservado ao culto. Outra questão, será que a minha sinceridade no culto serve para encobrir a minha vida de infidelidade? Toda semana eu vivo uma vida totalmente longe de Deus, mas no domingo, eu faço tão sincero o que eu faço no domingo. Será que serve para encobrir? Não. Deus quer vida, irmãos. Já para Davi disse, eu não quero holocausto, eu não quero religiosidade, eu não quero tão somente o cumprimento de regras litúrgicas que eu determinei para vocês. Eu quero que essas regras sejam associadas à vida. Jesus falando com os judeus fariseus, né, sobre a prática especial do dízimo, que a gente vai estudar mais para frente em Malaquias, mas eles falam assim, seus hipócritas, vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã, do ento, vocês dão, ou seja, dos temperinhos, e desprezam a justiça, a misericórdia e a fé. É isso que ele fala lá? Mateus 23, 23. Vamos confirmar lá para não. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tende negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas, ou seja, ter justiça, misericórdia e fé, sem omitir aquelas, ou seja, a fidelidade com as regras que estavam ali em vigor, e com os preceitos, princípios que estão em vigor. Mas veja, adianta eu cumprir fielmente uma exigência litúrgica de me apresentar a Deus em adoração, se eu não tenho uma vida de justiça, misericórdia e fé? Não adianta você dar o dízimo do cominho, da hortelã, da nossa salsinha, da cebolinha que você tem lá naquela jardineirazinha lá, que você plantou, não adianta. Se você ser fiel a esses preceitos, ou princípios, e não viver uma vida que glorifica a Deus no seu dia a dia. Porque Deus, na verdade, quer que você ande em justiça e misericórdia, que é o princípio de Miqueias, né? Que Deus quer de ti? Justiça, amor, misericórdia e andar com o Senhor teu Deus. Essa é o tripé, irmãos, é o nosso código de honra. E isso
isso aponta para obediência litúrgica, cultica, e ao mesmo tempo vida testemunhal, vida santa, vida que glorifica e que obedece ao Senhor. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Olhando para o livro aí de Malaquias, nós relembrando um pouquinho o contexto, nós vemos que as dificuldades que o povo estava passando tinha desviado aquele povo dos caminhos do Senhor. Eles estavam desanimados, e esse desânimo estava conduzindo o povo a desprezar a Deus, a desprezar a palavra de Deus e a desprezar a obra de Deus. Nós já vimos que o foco do povo quanto o amor de Deus e o culto estava errado. E Deus, então, através de um diálogo com o seu povo, confrontara o entendimento de amor, a postura na adoração, focando a oferta, como já mencionamos, a responsabilidade dos sacerdotes, por analogia aí aos pastores, e agora, ainda tratando do culto, ele foca a pessoa do adorador, o ofertante. Tudo bem? Qual que é a mensagem então que ele nos traz? A mensagem de Malaquias ao povo, nessa quarta parte do diálogo aqui, no capítulo 2, como eu já disse, o foco são os adoradores. As posturas relacionadas à santidade e fidelidade são postas à prova. Veja aí o que ele diz. Verso 11, Judá, Malaquias 2:11, Judá tem sido o quê? Desleal. E tem cometido o quê? Abominação. Ou seja, eles não estão andando de modo leal, fiel, santo, estão sendo instrumentos de abominação. Reverendo Augusto Nicodemos, a porção do livro O Culto Segundo Deus, ele vai dizer assim: existe uma relação estreita entre a minha vida, a minha conduta moral e o culto que Deus aceita. Você quer saber se Deus aceita o seu culto? Olha para a sua vida. Porque senão, irmão, você pode estar fazendo uma abominação. Nós falamos na devocional, pouco antes agora do estudo, sobre a história de Nadab, Abiú, Ananias e Safira. Contextos diferentes do Antigo Testamento, Novo Testamento, mas o foco é o mesmo: a falta de retidão, se achegar diante de Deus sem estar santo, sem estar com um objetivo sincero de glorificar a Deus, e com uma vida, infelizmente, questionável. No caso desses 4 personagens bíblicos, todos morrem, porque a conduta moral deles era desprezível, e quando eles se achegam a Deus, são confrontados, e a disciplina do Senhor já recai sobre eles instantaneamente. Imagina se fosse assim hoje. Ia faltar jovem para ficar carregando gente para enterrar, como foi no caso de Ananias e Safira. Ia faltar jovem. Não ia dar tempo. Pensou? Coisa terrível. Veja, existe uma relação estreita entre a minha vida, a minha conduta moral e o culto que Deus aceita. Nós já mencionamos na aula 3 que na adoração, ou seja, no culto para Deus, a figura da oferta é importante. Nós não podemos fazer aquilo que queremos, temos que ofertar aquilo que está previsto. Mas também já mencionamos a respeito da figura do ofertante, do adorador, como também algo importante, que é agora exaltado nessa porção. Lá naquela ocasião nós citamos a respeito do exemplo de Caim e Abel. Nós sabemos pela palavra de Deus que o coração de Caim era do maligno, era mau. E a sua oferta, mesmo sendo uma oferta aparentemente aceitável, não veio das primícias, e
que Deus rejeita, portanto? Caim e sua oferta. Ao ponto que de Abel e de sua oferta Deus aceita. Por quê? Foi das primícias, e nós sabemos, Hebreus vai nos falar, que as obras de Abel eram mais justas. Então vejam, essa relação, esse padrão de somatória entre oferta correta e a postura do ofertante também correta, é o que produz um culto aceitável. Eu não posso adorar do jeito que eu quero, e eu não posso me apresentar a Deus de um jeito ou de qualquer jeito. Existe um padrão. Quando nós vamos para Isaías, capítulo 1, situação bastante semelhante, Deus fala: não compareça perante mim do jeito que vocês estão. Vão primeiro se lavar, se limpar, tirar a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, e aí então, depois vocês se comparecem e vamos ver. Aí a gente vai arrazoar, e eu vou ver se você realmente está arrependido, para limpar os seus pecados e deixar você branco como a neve. Lembram disso? Ou seja, eu não posso chegar diante de Deus de qualquer jeito. Existe um padrão para o culto ser aceito: oferta correta e a postura do ofertante também correta. Mas veja então a pergunta desses caras. Pô, esses caras já sabiam da história de Nadab e Abiú, já sabiam de vários princípios, já tinham acesso a tantas coisas, sabiam que o povo já tinha sido levado ao cativeiro por tantas desobediências do Senhor. Eles são os netos da geração que voltou do exílio, sabiam de práticas que foram condenadas e que foram práticas que conduziram o povo ao cativeiro, e os caras estão fazendo a mesma coisa. E aí